Boa tarde, queridos. Tudo bem? Antes de nós começarmos, vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá e o privilégio que temos de ler a Tua Palavra, de nos relacionarmos com o Senhor. Obrigado, Deus, por Te ouvirmos a partir do que o Senhor deixou para nós. Obrigado também por ministrar aos nossos corações e realmente por agir no nosso meio, através também dos dons e talentos de cada um aqui. Nós te agradecemos, pedimos, Deus, por favor, nos permita ter ouvidos atentos e um coração sensível para realmente sermos ministrados pelo Senhor, e para que a Tua Palavra, ela opere eficazmente na vida de cada um de nós. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, queridos. Hoje, então, nós iremos continuar sobre o assunto de oração. E, bom, na semana passada a gente introduziu esse tema com o Jura pregando a partir dos Salmos, e a gente percebe como os Salmos realmente são extremamente instrutivos para nos ensinar o que orar, né? Vocês sabem que os Salmos ele está recheado de experiências que os salmistas e tantos tiveram, de angústias, de aflições, alegrias, e você vê sempre eles muito expressivos, né? Falando com Deus, e realmente isso ensina para nós muita coisa, porque a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela mostra realmente de que forma que o Senhor quer se relacionar conosco. E mesmo que, eu não sei vocês, mas eu já, muitas vezes, lendo os Salmos, pensava, puxa, nossa, não é forte falar assim com Deus? Parece meio desrespeitoso, parece meio afrontoso, parece sincero demais. Parece que Deus aqui tá muito amigo, né? Então eu fico pensando assim, puxa, é realmente uma relação de muita intimidade que o Senhor quer que a gente tenha com Ele. E é claro que isso vai, de uma certa forma, estar assim, atrelada um pouco ao seu perfil, sua personalidade. Algumas pessoas são mais expansivas, outras menos, mas fato é que os Salmos nos ensinam muito o que orar e a ser muito expressivos nesse sentido. E bom, hoje a gente vai dar um pouco de continuidade nessa ideia e entendendo e basicamente vendo o que orar, agora a gente vai ouvir de Jesus como então orar, né? De que forma a gente ora. E aí para isso a gente vai ler o capítulo 6 de Mateus. E a gente vai meditar hoje nos versos 5 a 8. Então, aqui a gente começa lendo o seguinte: Jesus falando, né? E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto. Fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vossas repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, esses versos profundos e curtos são os que a gente vai meditar hoje, e é interessante a gente perceber o que está basicamente fundamentando, o que a gente consegue tirar assim, de comum e fundamentando toda essa reflexão de Jesus, que é algo que basicamente a gente percebe com muita facilidade de como o pecado ele interfere nas nossas relações uns com os outros, interfere no relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com seus filhos, com os seus amigos, com o seu chefe. Você percebe realmente com muita facilidade que você peca quando você se relaciona com as pessoas. Você fala, você não devia ter dito isso, não devia ter falado aquilo. E você fala assim, isso aqui não tá certo. Mas a gente não para, talvez, muito para perceber, ou de repente é mais sutil, ver como o pecado se manifesta no nosso relacionamento com Deus, né? E é interessante que Jesus aqui ele vai estar comentando
sobre como o pecado ele se manifesta, pelo menos dessas duas formas que ele apresenta. E muito mais do que as ilustrações que Jesus está trazendo aqui, do que realmente estava acontecendo ali diante deles, porque basicamente muitos da época gostavam de ficar nas praças orando, levantando as mãos e etc. É sobre realmente como Jesus quer que a gente ore e de que forma Jesus quer que o nosso coração esteja diante de Deus no momento da oração, né? E aí, aqui, uma das coisas que a gente já começa vendo, nesse contraste que Jesus ele diz entre aquele que é hipócrita e ora e aquele que procura uma intimidade com Deus, né? A oração, aqui Jesus está dizendo que se você não se aperceber, porque alguns fazem intencionalmente, mas muitas vezes é quando o pecado é tão sutil que está no nosso coração e a gente não se apercebe como ele é utilizado para uma autopromoção ou quase como um exibicionismo velado. Não sei se vocês já disseram isso de alguém, já repararam um certo comentário desse, ou já disseram para você do tipo, irmão, quando você ora, nossa, Deus fala, hein? Puxa vida, Deus fala. Eu sei porque eu já ouvi isso, não de mim, obviamente, não de mim, mas eu já vi essa conversa acontecendo. Nossa, irmão, você ora por mim, porque a sua oração... E é claro, isso assim, a pessoa receber esse tipo de comentário, aí não mora o problema. O problema mora quando isso desce pro coração. Aí você fala assim, rapaz, nossa, eu oro bem mesmo, hein? Nossa, e aí, é aquela coisa de que quando você ora em público, e aí assim, é muito importante evitar qualquer tipo de generalização aqui, porque não é questão do ser público ou ser privado, porque Jesus não está desencorajando a expressão de fé pública, ou não está dizendo para que todo mundo vá para um lugar secreto e não viva em comunidade. Mas a questão é como é que fica o coração no final do dia, porque a gente fica tão atento na sequência de ideia, a gente fica tão atento de lembrar o que de repente alguém, vamos supor que alguém pede para você orar pela pessoa e você fica pensando o que a pessoa pediu para você orar e de que forma que eu posso orar que ela vai reconhecer que eu sou uma pessoa espiritual, né? E aquela oração de falar assim, puxa, o que ela está pensando de mim enquanto eu estou orando por ela? Ela está se impressionando com o que eu estou dizendo? Ela acha que eu sou um cara espiritual? E quantas preocupações que não ficam na nossa cabeça, e no fundo você não está, embora você esteja orando a Deus, no fundo você está procurando uma forma de se promover ali, né? E o coração, no fundo, ele está mais preocupado em parecer espiritual, em se parecer, digamos assim, próximo de Deus, do que de fato se relacionar com Deus de uma maneira íntima e de uma maneira transparente, sincera. Né? É tão interessante, né? Quando a gente está no quarto, e aí, vamos pensar quarto mesmo, né? Quando a gente está no quarto, é impossível a gente ser mais nós mesmos do que no quarto, né? No quarto a gente se veste como se veste, no quarto a gente fala como fala, no quarto a gente se comporta como comporta, no quarto a gente faz coisas que a gente não faz em público, né? No quarto, realmente, é só o seu cônjuge para te conhecer realmente quem é você no quarto. E não necessariamente no momento de intimidade, mas no seu momento de você ser autêntico, né? Porque no quarto você, obviamente, não vai vestir o seu terno mais caro para ficar no quarto, sozinho. Não vai utilizar seu perfume mais caro para ficar no quarto. Você não vai utilizar seu salto mais caro para ficar no quarto. No quarto você vai ser você. Você vai estar confortável, você não vai estar preocupado o que as pessoas vão estar pensando de você. Quando você sai em público, é diferente. Puxa, o que eu vou vestir? Como que está meu corte de cabelo? Como é que está minha aparência? O que eu vou dizer? Né? Então, assim, é uma forma bastante fácil de perceber como a gente tem essa tendência de, basicamente, manipular a impressão das pessoas sobre nós
conforme a gente vai se relacionando com elas no dia a dia. E a gente aprende isso desde cedo, né? Desde cedo, quando criança, a gente quase que instintivamente, ninguém ensina para uma criança como extrair dos pais o favor deles em relação a você a partir de um choro manipulativo. Ninguém ensina uma criança a saber o que dizer, a fazer a carinha que vai comover o coração dos pais. Mas a criança, rapidamente, e não a criança, cada um de nós, rapidamente, muito cedo, percebe quais são, digamos assim, quais são os gatilhos que fazem as pessoas estarem a nosso favor. Seja a maneira como a gente fala, como a gente se comporta, como a gente se expressa. Fato é que a gente aprende muito cedo a manipular as pessoas. E no fundo, quando você tem toda essa preocupação de manipular as pessoas a seu favor, porque você se preocupa com a sua imagem, no fundo, é nesse momento em que, digamos assim, a afirmação da sua identidade nas pessoas é mais importante do que a afirmação que Deus dá a cada um de nós. Porque é claro também que existe aquele outro extremo, e também já testemunhei isso, por isso acho que vale a pena compartilhar, de pessoas que dizem o seguinte: eu não me preocupo com o que homem nenhum diz, eu me preocupo só com o que Deus pensa de mim. E aí, normalmente, esse tipo de frase impetuosa, esse tipo de frase arrojada, está acompanhado de alguma bobagem que a pessoa está fazendo. A pessoa está fazendo alguma coisa que ninguém ali está aprovando, e aí a pessoa, naquela defensiva, naquela forma de dizer, não interfere na minha vida, vai lá e joga para você: não me preocupo com o que homem nenhum diz para mim, mulher nenhuma diz para mim, eu me preocupo só com o que Deus pensa de mim, porque eu sou uma pessoa santa, irrepreensível. E é interessante porque, no fundo, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor, ele não se impressiona com palavras. Haja visto que o Senhor, ele consegue perceber na palavra de alguém a hipocrisia no coração, o mascaramento, o teatrismo, né? O Senhor consegue perceber isso, coisa que, assim, até é importante aqui pensar com seriedade o que Jesus está dizendo, né? Apesar de a gente olhar, puxa, um cara hipócrita, e você consegue facilmente perceber o que é um hipócrita, porque você, assim, não, puxa, esse negócio está muito forçado. Mas não, tá todo mundo basicamente aprovando a pessoa, né? E aí, o único que não está aprovando a pessoa é o Senhor, né? Então, na verdade, não é aquela coisa, não é aquele erro grotesco que todo mundo vê, né? É sutil. Quem vê é o Senhor, porque está no coração. Então, não é tão difícil enganar as pessoas, e aí é onde mora o maior perigo. Porque às vezes o sucesso que a gente tem em enganar as pessoas, em levá-las a pensar que nós somos algo que de fato não somos, é o nosso maior perigo. São poucos os sucessos da vida que realmente quebram com a perna de alguém, né? E é quando você é muito bom em fazer o que é errado, realmente essa a tua perdição, porque você é muito bom naquilo, né? E aquilo, inclusive, traz um certo orgulho, né? Porque se você faz um bom teatrismo, sua recompensa é iminente, né? Pô, todo mundo vai falar de você, vai te reconhecer, vai te aplaudir, e é aquilo que dificulta ainda mais o coração de se quebrantar diante de Deus. Então, assim, é uma demonstração forte de Jesus dizendo: quando vocês estiverem orando, não pense em si mesmo, não pense em se autopromover, não pense em quão espiritual você está transparecendo, nem mesmo diante de Deus. Porque assim, é aquela coisa, né? Eu não me preocupo se meu irmão pensa que eu estou sendo espiritual, mas, poxa Deus, eu tô falando muita bobagem aqui, eu estou espiritual. Como se a gente conseguisse fazer Deus ter uma impressão diferente do que nós somos pelo que a gente consegue falar, né? Então, o coração está uma bagunça, a mente está uma bagunça, mas se você organizar bem as ideias, não, pronto, agora acho que Deus realmente te deu uma bonificação a mais, que você organizou ali melhor as ideias, você utilizou um ou outro trecho bíblico na sua oração e pronto, agora realmente está bem maquiado, né? Então, assim, isso é muito importante
para colocar Deus no seu devido lugar e nós no nosso devido lugar, de que o Senhor, Ele nos quer por inteiro, né? O Senhor não nos quer pela metade ou não se impressiona com coisas vazias, né? E aí, Jesus então, Ele vai dizer, né? Entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai, e seu Pai que te vê em secreto, Ele também te recompensará em secreto. E qual que é a maior recompensa que você pode ter de Deus? Você se relacionando com Ele. Qual que é a melhor recompensa que você pode ter com a pessoa que você mais quer se relacionar? É aquele próprio momento de comunhão. Que recompensa melhor você pode ter do que ter comunhão honesta com Deus? Né? Não é uma oração atendida. Não é o braço de Deus torcido em teu favor. E é simplesmente aquela coisa que Jesus fala, olha, o que está faltando é se vocês aprenderem a pedir o que meu Pai quer entregar, puxa, vocês estão resolvidos, né? A questão é quando a gente começa a pedir muita coisa que Deus não está preocupado em entregar para a gente. Deus não está preocupado em entregar para cada um de nós aquela promoção, aquele status, aquela grana, o carro, a casa, aquela namorada, aquele namorado. Deus não está preocupado em entregar coisas que... E aqui, mais uma vez, é importante notar que não é uma vida privativa de qualquer tipo de satisfação, de contentamento, não é uma vida disso, mas realmente o que o Senhor tem para nos entregar, o que a gente tem de mais precioso para receber dele é essa própria comunhão, mais do que qualquer coisa que ele possa entregar. Como a gente ouve muito essa ênfase da aliança, é o próprio Jesus, não é a cura, não é a salvação, não é a santificação em si, mas é o que cura, né? É o que salva, é o Jesus que santifica, e é o Jesus que vai voltar, né? Essa realmente é a preocupação que tem que estar no nosso coração. E ela não é trivial, ela não é fácil, porque é fácil você perceber o problema, é fácil você perceber o BO. Difícil é você, digamos assim, se colocar nessa situação assim, diante de Deus e falar: Deus, tudo bem, eu percebo que eu tenho aqui um desvio do que o Senhor quer para mim, da maneira como o Senhor quer se relacionar comigo. E eu tô diante do Senhor, né? Tô aqui realmente quebrantado diante do Senhor e pedindo para que, né, o Senhor santifique o seu nome na minha vida, né? Para que eu não me faça pedra de tropeço diante do Senhor. E é importante a gente também ter como que eu posso dizer assim, essa certeza de que Deus é muito mais forte do que o nosso próprio pecado. Deus é muito mais poderoso do que a nossa própria falha, né? E o Senhor realmente nos tem nas mãos dele. E eu estou dizendo isso porque por muito tempo eu já me angustiei profundamente pela minha incapacidade de... Você percebe que a régua é muito alta. Você percebe que o padrão que o Senhor coloca é muito alto. Você fala assim: não dá para viver nesse padrão. Eu não consigo. Não dá. Você se desespera e você basicamente se desanima, né? E é algo que a gente já vem conversando nas últimas mensagens, de que é nesse momento quando a gente não sente a motivação, a força, a pureza, a honestidade, não sente realmente que a gente está conseguindo ser espiritual o suficiente, e a gente está de joelhos, é quando realmente o Senhor nos coloca de pé. E o Senhor se faz forte na nossa fraqueza, né? E aí Jesus, ele vai continuar aqui trazendo uma outra forma de como o pecado se manifesta e como realmente a gente não deve orar, que é esse uso de vãs repetições. E aqui, o que realmente a gente está dizendo de vã repetição? Que no fundo é quase que um sintoma de um problema muito maior, né? A vã repetição
e o orar em pé esperando a aprovação das pessoas, isso não é o problema. Isso é um sintoma de um problema muito maior, que é quase que uma disfuncionalidade do nosso relacionamento com Deus, né? Porque muitas vezes, se a gente tenta endereçar o sintoma e não endereçar o problema, é como qualquer questão de saúde que a gente vai ver, né? Se você não endereça o problema, mas endereçar o sintoma, o problema vai surgir a partir de um outro sintoma, né? E você vai ficar apenas tapando o sol com a peneira. E o ponto aqui é de que Deus, como Pai, sabe realmente do que a gente precisa, né? E isso não quer desencorajar o pedido explícito e até mesmo um relacionamento, digamos assim, sincero diante de Deus, porque não é dizendo assim, olha, Deus sabe o que você precisa, então quando você orar, fale assim, Senhor, tu sabes. E pronto, acabou a oração. Porque se o Senhor conhece o que você precisa, se o Senhor conhece teu coração, aí você fala, Senhor, tu sabes, né? E aí é aquele dia que você fala, Deus, amém, né? Em nome de Jesus, amém. E é verdade, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um de nós e o Senhor sabe de tudo. A questão, meu irmão, é que a gente sabe. Deus sabe. Senhor, tu sabes. E aí eu fico imaginando Deus perguntando, e você? Sabe? Eu sei o quanto você precisa de mim. Eu sei aonde que está pegando. E você? Sabe? Né? Porque é por isso que a expressão, e até mesmo o Jura comentou, né, no domingo passado, de que teve um cara que ele conheceu na América Latina que contabilizou 76 expressões de sentimentos. Que para nós é tão difícil se expressar com clareza, porque como que está hoje? Tô meio irritado, mas é irritação? Não é irritação, eu tô irritado, assim, sabe? E no fundo a gente tem essa dificuldade de ser transparente conosco mesmo, porque o nosso pecado, a nossa expressão e o nosso sentimento que a gente sabe que não, a gente sabe que está errado, a gente não quer reconhecer, a gente não quer dar nome aos bois, né? Porque aquilo traz uma certa vergonha, traz uma certa... Você dizer que está com ódio, não pode, não pode. Você dizer que está profundamente irritado, não pode. Homens e mulheres de Deus não ficam assim, né? Homens e mulheres de Deus não ficam assim. Assim, e aquela coisa de falar, será que a gente consegue realmente se olhar no espelho que Deus coloca para nós? E a oração é um bom espelho. A oração é um bom espelho. Porque eu digo assim, por mim mesmo, quantas coisas eu começo a pensar no que eu preciso orar e eu travo por um tempo de tipo, nossa, eu vou confessar isso, né? Eu vou orar por isso, eu vou pedir perdão por isso. Eu não queria nem ter passado por isso, não queria nem ter pensado nisso, não queria nem pedir perdão por isso. Então você fica ali naquela guerra consigo mesmo, de falar, puxa, eu vou então realmente me abrir diante de Deus. E assim, vou tirar as máscaras, né? E é difícil tirar as máscaras com Deus, porque olha, é difícil a gente tirar as máscaras uns com os outros, né? Isso é uma das coisas que a gente mais conversa, assim, eu e a Dama nos últimos anos, encontrando assim casais, o que a gente mais assim se apercebe é como é difícil você tirar as máscaras antes das roupas, assim, sabe? É muito mais rápido as pessoas primeiro tirarem as roupas antes de tirarem as máscaras. Se assustando com o comportamento, nossa, é assim? Eu não sabia que era daquela forma. Eles falam assim, se a gente tem tanta dificuldade, e às vezes ser transparente conosco mesmos, então realmente com Deus é um desafio grande. Mas a gente não precisa se envergonhar, porque independente da gente ter a coragem ou não, Deus conhece o nosso coração, né? E Deus conhece o nosso coração. É assim, o que me traz o alento é o seguinte, é aquela coisa, quando eu peço perdão por algo, e eu peço perdão por algo que eu nem imaginava que eu era capaz de cometer anos atrás, né? Um pecado que eu não era capaz de cometer anos atrás. E eu fico pensando, puxa, Senhor, muito obrigado, né, pela tua misericórdia e tal. Mas eu fico pensando, o Senhor me conhece, assim, de forma temporal. O Senhor me conhece no meu, assim,
tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer. E o Senhor, quando Ele me perdoa, quando Ele me mantém vivo, Ele me mantém vivo na minha vida por completo. O Senhor conhece, inclusive, tudo que eu vou, assim, a enorme quantidade de coisas que eu vou precisar me arrepender diante do Senhor. E mesmo assim Ele me mantém vivo. Mesmo assim Ele me mantém respirando. Eu falo assim, puxa, Senhor, acho que isso que me dá o alento de orar, me arrepender, porque se o Senhor está me mantendo aqui, o Senhor é muito generoso, o Senhor é muito bondoso, porque se eu me assusto com a versão que eu sou hoje, imagina a versão que eu vou ser daqui 10, 15, 20 anos, né? Porque às vezes a gente tende só a acumular as benfeitorias, né? Os pontinhos positivos, mas a nossa balança, ela cresce muito mais do ponto de vista negativo do que positivo. A balança de todo mundo cresce assim. Então, e o Senhor nos perdoa, o Senhor nos continua nos encorajando. E aqui, por que a gente sabe de tudo isso? Não tem motivo realmente de você ficar tratando Deus como um ídolo ou uma falsa divindade que você acha que você vai torcer o braço de Deus, né? Como às vezes a gente consegue, enquanto criança, ou até mesmo na fase adulta, torcer o braço das pessoas pelo excesso de repetição, pelo excesso de insistência. Viu, já fez aquilo? Não. Já fez aquilo? Não. Viu, faz aquilo. Não vou fazer. Faz aquilo. Eu vou fazer só pra você, assim, só pra você parar, só pra você não encher o saco, eu vou fazer. E a gente fala assim, deu certo, né? Foi. E com Deus não é assim. Com Deus ninguém torce o braço de Deus para nada. E se a gente se apercebe tendo um certo tipo de boa repetição, é interessante que aqui essa expressão de boa repetição é uma expressão grega que aparece apenas uma vez no Novo Testamento, só para esse caso. E é uma expressão que pode ser traduzida como dizer a mesma coisa várias vezes, murmurar, usar muitas palavras inúteis, ou, o que eu acho uma interpretação mais forte, é falar sem se prestar atenção no que se fala. Falar sem prestar atenção no que se fala. E isso aqui é terrível, né? Às vezes você está conversando com alguém e aí você fala assim, você está ouvindo o que você está falando? Certeza que você está ouvindo o que você está falando? Não é possível que você está ouvindo o que você está falando e você continua a dizer. Não é possível. Né? E a gente faz isso com o Senhor. E o Senhor está falando, não façam isso como gentios. Assim, realmente, o Senhor, o Pai de vocês, os chama de filho. Né? Eu transportei vocês de um reino para o outro. Não façam isso. E não façam isso como... Não é aí que está o problema. Isso aí é um sintoma de algo muito mais profundo. E aí é nesse momento que a gente fala, Senhor, sonda o meu coração. Né? Como o salmista diz, Senhor, sonda o meu coração. E aí aqui, eu acho que isso dá um bom ensejo para a gente pensar, tudo bem, essa é a forma como a gente conversa com Deus. E nada mais natural se a gente tem dito que isso é uma conversa, que isso é um relacionamento, isso não é um monólogo. Né? E esse diálogo ele se manifesta como? Né? A gente vai falar com o Senhor de uma maneira íntima, vai falar com o Senhor de uma maneira transparente, colocando Ele no centro, reconhecendo o nosso lugar de servos, de filhos e reconhecer a grandeza do Senhor, que é como Jesus vai introduzir depois da oração do Pai Nosso, que vai ficar para uma outra conversa. Mas e assim, quando você reconhece que Deus é Deus e a sua vida ela está basicamente, ela diminui de importância porque você realmente começa a reconhecer a grandeza de Deus e tudo aquilo que você vai dizer na sequência perde o peso e a importância relativa na hora. Como é então que a gente ouve o que Deus tem a dizer? E aqui é algo que é importante ter muito temor diante de Deus, que inclusive também é um dos versos que a gente leu na semana passada, de que o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria. Né? E como é que o temor do Senhor se manifesta na oração?
Não sei se você já tiver essa experiência, mais uma vez, continue com as pessoas dizendo para você, né, você mesmo pensando sobre isso. Vocês veem que minha vida é recheada de experiências que vira e mexe eu comento, né? E aí, agora tem mais uma, né? Que é aquela de você orar a Deus e aí, conforme você vai orando a Deus, vamos supor que você está orando a Deus, sei lá, pedindo alguma coisa muito específica. Aí você pede alguma coisa muito específica, você fala assim, Senhor, né, se o Senhor assim quiser, tal, e quando você vai orando, a cabeça vai pensando, né, vai imaginando, e aí você, não sei como isso é diferente para cada um, mas no tema que você está orando, vão surgindo ideias no coração, na cabeça, e aí o Senhor vai falando comigo, né, vai falando comigo, Deus, pode falar, que o teu servo está aqui para ouvir, para receber. E você vai deixando a imaginação correr. A imaginação vai correndo, o coração vai pensando. E aí é onde fica o exercício do temor do Senhor. É a lembrança do que o Senhor mesmo fala lá em Jeremias 17, que o coração do homem é enganoso. O coração do homem, ele é enganoso. E o que é confiável? O que é confiável é a palavra de Deus, que diferente da nossa palavra, se eu disser assim, né, cadeira se mexa, vocês se levantem, vocês se abaixem, né, vocês parem de ouvir ou comecem a ouvir, se eu disser qualquer coisa, minha palavra ela não tem força. Não tem força. Né? Eu posso dizer o que eu quiser. A palavra realmente, apesar dela ter impacto na vida das pessoas, mas ela não tem ação concreta. Mas a palavra de Deus, por outro lado, ela é viva e eficaz. Né? O Senhor diz, haja luz e a luz. O Senhor diz, por paralítico, levanta e anda. Ele levanta e anda. Né? O Senhor diz, seus pecados estão perdoados. Acabou, o pecado está perdoado. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E a gente tem acesso à palavra do Senhor. Né? E é nesse momento que a gente fecha esse relacionamento. Enquanto a gente lê a palavra de Deus, a gente conhece o próprio Deus, se relaciona, ora ao Senhor. Enquanto a gente ora ao Senhor, a gente se vê no espelho. O Senhor nos dá a nos conhecer, né? A gente passa a se conhecer, a gente passa a conhecer o Senhor e Ele fala conosco mais uma vez através da sua palavra e a gente fica nessa dinâmica que é inclusive a dinâmica que a gente explora no ashram, por exemplo, né? Que é o que a gente vai mais uma vez ter a oportunidade de experimentar e de aprofundar mais uma vez esse exercício de você falar e ouvir de Deus através da sua palavra, e você fala de novo com o Senhor, e o Senhor vai, né, quase que aprumando ali o nosso coração, as nossas ideias. E para isso, eu acho que assim é um ponto muito importante da gente realmente ter essa desconfiança forte, ter uma desconfiança muito forte do que a gente elabora e conclui que Deus tem dito conforme a gente vai orando. Porque, irmãos, isso pode induzir... Existe uma expressão que eles criaram há muito tempo, chamado de sofismo. E o sofismo, basicamente, ele acontece o seguinte: eu não estou doente. Eu não estou doente. Eu não estou doente. Você me pergunta, você está bem? Eu estou bem. Você está bem? Eu estou bem. E aí, você se convence que você está bem, que você não está doente, que você não precisa se resolver, pelo excesso de repetição de palavras. E achando que pelo excesso de vezes que você repete alguma coisa, como essas repetições, você tá mudando, de fato, realmente, a realidade. E no fundo você está ali criando profundas crenças infundadas que não só atrapalham a sua vida se relacionando com Deus, mas com as pessoas também, né? Então assim, eu acho que é algo realmente para que o que a gente ora, se aquilo não vem direto da palavra, é muito importante
colocar e dividir isso com os irmãos, dividir isso com as pessoas, para que na multidão dos conselhos habite realmente a sabedoria de Deus, se Ele tem dito alguma coisa mais específica para você do que a palavra realmente está dizendo. Porque às vezes, não, poxa, eu preciso tomar aqui uma decisão, eu vou comprar ou não vou comprar aquela casa? Eu vou casar ou não vou casar com aquela pessoa? Eu vou para aquele emprego ou vou para o outro emprego? Então tem coisas que a Bíblia vai trazer ali certos direcionamentos, mas a gente precisa ter muito cuidado com as rápidas conclusões que vêm na nossa cabeça e resumir tudo em sentir paz ou não sentir paz. Olha, se eu dissesse para vocês quantas vezes eu já ouvi as pessoas próximas falando que sentiram paz se divorciando, porque o casamento estava terrível. Então, da onde que vem a paz? Vem do divórcio. Ué, se o casamento está horrível, a paz ela vem do divórcio. Sentiram paz em abandonar o filho, porque o filho é um peso para o coração. E aí, de onde que vem a paz? A paz vem deixar o filho. E eu estou falando aqui, parece que é invenção, mas não é. Caso de família, né? São casos da vida de cada um de nós. Então, assim, é muito importante ter esse temor do Senhor quando a gente for realmente concluir algo do que Ele tem dito para nós. Mas é isso que eu gostaria hoje de dividir com os irmãos. Encorajar realmente que a gente aproveite essa oportunidade que a gente vai ter no Ashram para poder praticar essa oração com essas admoestações de Jesus, né, no nosso coração e na nossa mente. Né, porque o que o Senhor quer nos entregar em termos de recompensa é um relacionamento com Ele profundo, sincero, transparente, em que somente nesse momento a gente vai verdadeiramente se conhecer e conhecer o que Ele tem para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, também por trabalhar na vida de cada um de nós, nos nossos corações, na nossa mente. Senhor, pedimos, Deus, por favor, que o Senhor nos coloque de joelhos para sermos levantados pelo próprio Senhor, sermos transformados pelo próprio Senhor e que o Teu nome seja santificado, Deus, na vida de cada um de nós. Nós te agradecemos muito, Senhor, pela oportunidade e privilégio que a gente tem de Te conhecer e nos ajude, Deus, a aprofundarmos essa compreensão a cada dia que a gente vive até o Senhor voltar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.